O vendedor de sorvete foi expulso do parque acusado de poluição visual. Mas o que ninguém esperava aconteceu. Um milionário, passando por ali, notou algo que paralisou seu coração: uma fotografia colada na lateral do carrinho. Era uma foto dele, ao lado de sua filha, tirada exatamente em um dia como aquele. Há 18 anos. O sol da manhã castigava sem piedade os ombros de Emily Carter, enquanto ela empurrava o carrinho colorido de sorvetes pelos caminhos sinuosos do Prospect Park. Aos 27 anos, ela já havia se acostumado com as dores nas costas e os calos nas mãos, mas nunca conseguiu se acostumar com os olhares. Alguns a observavam com pena. Outros, com desprezo. Como se sua simples presença manchasse o sábado perfeito das famílias abastadas. Sorvete artesanal, fresquinho, feito hoje pela manhã, gritava Emily, mesmo com a voz já pesada pelo cansaço. Alguns corredores desaceleravam, curiosos. Mas a maioria passava reto, suas roupas esportivas de grife contrastando com os jeans desbotados e os tênis velhos de Emily. Ela estava na luta desde as 5 da manhã, preparando cada sabor em sua minúscula cozinha de apartamento. A senhora Shen, sua vizinha idosa, permitia que ela usasse o freezer industrial do restaurante em troca de ajuda no horário do jantar. Era pouco, mas era trabalho honesto, e Emily aprendeu, desde cedo, que trabalho honesto é um privilégio raro para quem não tem conexões, não tem herança. E não tem ninguém no mundo. No carrinho, balançando ao vento, estava a única lembrança de sua infância: uma fotografia antiga, protegida por um plástico transparente. Ela tinha, talvez, 8 anos. Ao lado de um homem alto, de terno elegante. Emily já não lembrava bem do rosto dele. Mas a senhora Ruth sempre dizia que era um amigo da família, alguém que conheceu seus pais antes do terrível acidente de carro. Emily, meu anjo, dizia Ruth, sempre passando a mão carinhosamente nos cabelos bagunçados da menina. Eu escolhi esse nome para você. Porque depois de tantos erros que cometi na vida, você foi minha chance de fazer algo certo. Ruth a criou desde os 9 anos. Mas agora também tinha partido. O câncer levou Ruth a 6 meses, e Emily estava, pela primeira vez, completamente sozinha no mundo. De repente, passos pesados se aproximaram. Emily ergueu o olhar, com uma ponta de esperança. Mas seu coração afundou ao ver os uniformes azul escuro. Segurança do parque. 2 guardas se aproximavam, com aquele ar arrogante que sempre trazia problema. A senhorita precisa se retirar, disse o mais alto, com a mão no rádio. A senhora não tem permissão para vender aqui. Eu não estou atrapalhando ninguém. Emily tentou manter a calma. Só estou. A senhora está degradando a imagem da vizinhança, interrompeu o segundo guarda, com desdém. As pessoas vêm aqui para relaxar, não para ver isso. O rosto de Emily ficou quente de vergonha. Este é um parque público. Eu tenho direito. Não tem não. O primeiro guarda deu um passo à frente, erguendo a voz. Você está fazendo comércio ilegal. E, para ser bem sincero, está arruinando o ambiente. Olha para esse carrinho. Uma verdadeira poluição visual. Outros visitantes começaram a se virar, observando a confusão. Mas ninguém imaginava o que estava prestes a acontecer. Porque entre aqueles olhares, estava alguém que jamais imaginou reencontrar um pedaço do seu próprio passado. Naquele simples e humilde carrinho de sorvete. Uma mulher com roupas caras de yoga cochichava para sua amiga. Ambas encarando Emily como se ela fosse um espetáculo vergonhoso. Um corredor diminuiu o passo, olhando com um misto de curiosidade e julgamento. Por favor, Emily sussurrou, com a voz quebrada. Eu não estou fazendo mal a ninguém. Eu só preciso sobreviver. Então arrume um emprego de verdade, zombou o segundo segurança. Aqui não é lugar para caridade. Suma daqui. Ou vamos chamar a polícia. A humilhação queimava no peito de Emily como ácido. Ela já conhecia bem aquela vergonha. Entrevistas de emprego onde seu endereço afastava qualquer oportunidade. Lojas onde seguranças a seguiam. Restaurantes onde garçom a ignoravam, já certos de que ela não tinha como deixar gorjeta. Mas aquilo era pior. Era público. Era cruel. Era como se quisessem apagar sua existência. Suas mãos tremiam quando começou a empurrar o carrinho, as rodinhas rangendo como um grito de desespero. A foto colada na lateral brilhou sob a luz. E, por um momento, Emily parou, olhando fixamente para a única memória que restava da sua infância. Ela, pequenina, ao lado daquele homem misterioso que um dia havia cuidado dela. Pelo menos o suficiente para tirar uma foto. Quem era você?
Sussurrou pela milésima vez, e por que me deixou acabar assim? 30 andares acima. No topo de um império financeiro. Richard Blake observava tudo sem imaginar o que estava prestes a descobrir. Ele, um dos homens mais ricos e influentes de Nova York, analisava seus contratos bilionários, absorto no mundo dos negócios. Até que os gritos vindos do parque chamaram sua atenção. Curioso, irritado, olhou pela janela de vidro até o movimentado Prospect Park. A princípio, tudo parecia normal. Até que seus olhos focaram em uma jovem de carrinho colorido sendo humilhada pelos seguranças. Seu primeiro instinto foi desprezo. Ele odiava vendedores ambulantes. Eles sujavam a imagem do prédio luxuoso que ele mesmo havia construído. Mas então, ele viu o carrinho, a jovem, a foto colada. E tudo dentro dele congelou. Sua xícara caiu das mãos. O café se espalhou pelo carpete luxuoso. E pelas caras botas italianas. Mas ele não se importou. Seu coração disparou. Não era possível. Mas ele conhecia aquela foto. Conhecia cada detalhe. Porque uma cópia idêntica estava trancada em seu cofre pessoal. A última fotografia. A última memória viva. Da sua filha desaparecida Lily. 18 anos atrás. Naquele mesmo parque. Naquele mesmo gramado. Ele ajoelhou ao lado dela, com seu terno mais caro. E um sorriso orgulhoso. Sem saber que seria a última vez que a veria. 2 dias depois, Lily desapareceu. E junto com ela, desapareceu a vida de Richard. Sua esposa não suportou a dor, a culpa, o vazio. 3 anos depois, Richard encontrou, sem vida, no banheiro, ao lado de um bilhete que dizia: "Não consigo mais esperar." Desde aquele dia, sua vida virou uma busca incansável. Contratou detetives. Doou milhões para instituições. Seguiu cada pista. Sempre acreditando. Sempre esperando encontrar sua filha novamente. E agora, ali, a poucos metros de distância, Emily, a jovem desconhecida, carregava nas mãos um único elo com o passado. A única pista viva de que Lily, talvez, estivesse viva. Richard correu. Desesperado, apertava o botão do elevador como se pudesse fazer o tempo parar. Cada segundo parecia uma eternidade. Seu coração parecia explodir dentro do peito. Quando finalmente chegou ao térreo, correu para fora. Seu terno de milhares de dólares encharcado de suor. Os olhos buscando. Procurando. Mas tudo que viu foi um parque lotado. E nenhum carrinho de sorvete. Ela havia desaparecido. Richard ficou ali. Sozinho. Cercado por desconhecidos. O mundo inteiro girando ao redor. E ele, mais desesperado do que jamais havia estado. Mas agora, ele tinha esperança. E ele não iria parar. Até encontrá-la. Em algum lugar daquela imensa cidade, uma jovem mulher carregava, sem saber, a chave para um passado que muitos consideravam perdido para sempre. E Richard Blake, um dos homens mais poderosos de Nova York, havia deixado essa chance escapar. Simplesmente porque ficou paralisado. Chocado. Sem conseguir reagir rápido o suficiente. Mas ele tinha visto o rosto dela. Tinha visto a fotografia. E Richard Blake não construiu um império desistindo nas horas difíceis. Pegou o telefone e discou o número que sabia de cor. "Marcos, é o Richard. Eu preciso que você encontre alguém." Marcos Delco era seu investigador particular há mais de 10 anos. Especialista em casos complexos, discretos e, principalmente, nos que exigiam resultados. Menos de 1 hora depois, Marcos estava sentado em frente a Richard, no escritório mais luxuoso do último andar, escutando cada detalhe, com o rosto sério e experiente. "Você tem certeza sobre a fotografia?" perguntou Marcos, com aquela voz grave marcada por anos de investigações difíceis. Richard andava de um lado para outro como um leão preso em uma jaula. "Eu apostaria minha vida nisso. É a mesma pose, o mesmo cenário. Tudo idêntico." A garota parecia ter uns 20 e poucos anos, cabelo escuro, cerca de 1,65 metros. Vendendo sorvete num carrinho. Marcos fazia anotações rápidas em seu tablet. Vendedores de sorvete normalmente seguem rotas fixas. Se ela tem licença, há registros, impostos, algum rastro de papel. E se não tem licença, Marcos sorriu de lado, a gente descobre do jeito difícil. Vendedores de rua se ajudam, trocam informações, sabem quais áreas são mais tranquilas. Quem fecha os olhos, onde comprar suprimentos. Eles têm uma rede. Richard assentiu, a mente já disparando em 1000 pensamentos. E as câmeras? Aquele parque é cheio delas. Já estou cuidando.
Tenho contatos no departamento de vigilância da cidade. Me dê 24 horas e terei a imagem dela de todos os ângulos possíveis. Marcos levantou-se, guardando o tablet no casaco. Mas, Richard, prepare-se. Já passamos por isso antes. As palavras foram um soco no estômago. Richard já tinha corrido atrás de pistas demais. Uma garota em Chicago com os olhos parecidos. Uma adolescente em Miami que caminhava como Sarah. Uma jovem em Seattle com um sorriso que lembrava a risada da filha. Sempre acabava igual. Testes de DNA negativos. Esperanças despedaçadas. Mas desta vez, Richard falou num sussurro. É diferente. Eu sinto isso. Marcos assentiu, mas manteve o rosto cauteloso. Assim que eu souber de algo, você será o primeiro a saber. Enquanto isso, Emily Carter chegava ao seu minúsculo apartamento em Crown Heights. O mesmo apartamento que chamava de lar. Mesmo sendo uma cama dobrável, um fogareiro e uma janela que dava direto para uma parede de tijolos. Mas era dela. E para quem cresceu em lares adotivos, aquilo era um luxo. Ela largou a fotografia em cima da mesa pequena, a mesma foto colada no carrinho. Naquela luz fria e fluorescente, a imagem parecia ainda mais desbotada. O rosto da menina quase irreconhecível. O homem ao lado com terno caro, argentil. Tudo que Emily nunca conheceu. Senhora Ruth sempre desviava o assunto quando ela perguntava. Só alguém que conheceu seus pais, meu bem. Alguém que foi bondoso com você. Depois daquilo tudo. Mas Ruth também se foi. Há 6 meses. Levada pelo câncer. Desde então, Emily estava completamente sozinha. O celular vibrou. Miguel, o gerente noturno da Meridian Tower, mandava uma mensagem. Oi, Emmy. Consegue cobrir hoje à noite? A faxineira faltou. Mesma diária de sempre. Emily respondeu rápido. Estarei lá às 22 horas. Ela não podia recusar. Não depois do fracasso no parque. O trabalho era pesado, pagava pouco. Mas era constante. O Meridian Tower era um prédio imenso, 30 andares de grandes empresas, advogados e milionários. E Emily era invisível ali. Limpava escritórios enquanto o mundo dormia. Um fantasma entre arranha-céus. Por volta das 18 horas. Marcos já havia avançado mais do que o esperado. Vendedores de rua se protegiam. E logo ele ouviu histórias da jovem que foi humilhada pela segurança naquela manhã. Emily. Emily alguma coisa, disse Tommy, vendedor de cachorro-quente na estação de metrô. Menina boa. Educada. Tá sempre batalhando desde que a velhinha que morava com ela morreu. Velhinha? Perguntou Marcos. Ruth. Ruth Carter. Acho que era o nome. Emily falava dela como se fosse avó. Coitada. Câncer feio. Desde então, a garota tá na luta. Vende sorvete. Faz faxina de noite. Só tentando sobreviver. Marcos anotou cada detalhe. Ruth falecida. Empregos precários. Sem família. Tudo se encaixando. Richard, por outro lado, não conseguia se concentrar em mais nada. Cancelou reuniões. Ignorou contratos bilionários. Tudo que conseguia fazer era olhar pela janela do escritório, em direção ao parque, repetindo para si mesmo as perguntas que o consumiam. E se fosse ela? E se sua filha tivesse vivido na pobreza todo esse tempo? Enquanto ele acumulava fortunas. E se ela precisasse de ajuda? De proteção? De um pai que falhou em mantê-la segura? Mas, e se não fosse? E se fosse mais uma ilusão cruel? Jonette bateu na porta. Sr. Blackwell. Marcos na linha 2. Richard agarrou o telefone antes dela terminar a frase. Me diz que encontrou algo. A voz de Marcos não titubeou. O nome dela é Emily Carter. Está na rota de sorvetes há 6 meses. Desde a morte de Ruth Carter. Sem nenhum parentesco confirmado. Richard fechou os olhos. O coração disparando. E uma única certeza surgindo em sua mente. Ele não ia desistir. Não desta vez. Provavelmente um nome falso. Pensou Marcos, anotando tudo. Ela também faz turnos de limpeza à noite em vários prédios comerciais pela cidade, disse ele. O coração de Richard acelerou. Quais prédios? É aí que fica interessante. Amanhã à noite. Ela está escalada para trabalhar na Meridian Tower. Richard conhecia bem a Meridian Tower. Sua empresa, a Blackwell Development, havia reformado vários andares ali. E mais importante, ele tinha contatos com a administração do prédio. Consegue os detalhes do contrato de trabalho dela? Perguntou, já andando pela sala. Já estou cuidando disso. Mas se quiser observá-la sem levantar suspeitas. Tenho uma ideia. Estou ouvindo. O gerente do prédio me deve um grande favor.
Posso organizar para você trabalhar até mais tarde em um dos escritórios onde ela estará limpando. Assim poderá vê-la de perto. Observar seus gestos. Talvez até puxar conversa. Richard já visualizava o plano. Faça isso acontecer. E Marcos? Investigue tudo sobre essa Ruth Carter. Quero saber de onde veio, como ficou com Emily, por que morreu. Tudo já está em andamento. Me dê mais 24 horas e terei a vida inteira dela detalhada. Mais tarde, Richard observava pela janela. Mas dessa vez não olhava para o parque. Olhava para o horizonte, imaginando como seria olhar nos olhos da jovem que, talvez, fosse sua filha. Após 18 anos, ele finalmente tinha esperança. Mas a vida já lhe ensinara a verdade, às vezes é ainda mais dolorosa que a dúvida. A Meridian Tower brilhava na noite de Manhattan, seus vidros refletindo luzes como uma sentinela imponente no céu da cidade. Às 22h15, Emily empurrava seu carrinho de limpeza pelo saguão de mármore, o rangido dos tênis ecoando no chão polido. Boa noite, Emily, murmurou Harold, o segurança idoso, andares 28 a 30 hoje. Alguns engravatados ainda estão por lá, então, seja discreta. Ela apenas assentiu. Aprendera que invisibilidade era proteção. Quando ninguém reparava nela, era melhor. Mas o que Emily não sabia era que um dos engravatados havia planejado tudo. E sua presença não tinha nada a ver com negócios. 3 andares acima, Richard estava sentado em um escritório emprestado, fingindo trabalhar. Mas seu olhar estava fixo na porta de vidro. Sua respiração estava irregular. As mãos tremendo, coisa que não acontecia desde o dia em que recebeu o bilhete do sequestro há 18 anos. O elevador apitou. Ele conteve o fôlego. Emily apareceu, empurrando o carrinho, organizando mentalmente sua rotina. Começava sempre pelo 30º andar. Menos chance de esbarrar em executivos importantes. Enquanto arrumava seus materiais, Emily cantarolava baixinho uma canção de ninar, que, segundo Ruth, sua mãe biológica costumava cantar. Feche os olhos, estrelinha, que a lua vem te encontrar. Richard ficou paralisado. Aquela melodia, ele havia criado para sua filha, Lily. Nunca tinha sido gravada. Nunca ensinada a mais ninguém. Era algo só deles. Ele agarrou a borda da mesa, assistindo Emily trabalhar. Cada gesto, cada movimento, tinha algo familiar. A mesma eficiência discreta que Sarah tinha. Pequenos hábitos, como desenhar flores no pó antes de limpar. O mesmo que Lily fazia na infância. Ela evitava olhar para o próprio reflexo. Do mesmo jeito que Lily evitava espelhos após o pequeno acidente na testa. Richard segurava as lágrimas. O peito apertado. Tinha quase certeza. Emily seguiu pelo corredor, reparando luzes acesas. Preferia evitar encontros. Pessoas ricas a faziam sentir invisível, pequena, desconfortável. Bateu suavemente na porta. Com licença. Estou aqui para limpar. Posso voltar mais tarde se preferir. Richard fechou os olhos, tentando controlar a emoção. A voz dela, suave, com um leve cansaço. Mas algo ali era inconfundível. Um traço do jeito de falar. De antes da tragédia. Não. Tudo bem, respondeu, disfarçando a voz embargada. Vou ficar aqui por um tempo. Pode continuar. Emily entrou. E Richard observou de perto pela primeira vez. O impacto foi brutal. Os traços de Sarah. Mas os olhos únicos de Lily. Dourados. Impossíveis de esquecer. Ela evitava se olhar. Evitava contato visual. Exatamente como Lily fazia quando criança. E então, quando Emily preferiu as escadas ao elevador, Richard não resistiu e comentou: o elevador é mais rápido. Emily sorriu de canto, encolhendo os ombros. Não gosto de elevadores. E logo se arrependeu de ter revelado algo tão pessoal. Mas Richard já sabia que tinha acabado de reencontrar a filha, que procurava há 18 anos. Prefiro escadas. É melhor para o exercício. Emily tentou disfarçar, mas Richard viu claramente o medo genuíno que ela tentou esconder atrás de uma desculpa educada. Ele conhecia aquele olhar. Lily tinha desenvolvido um pavor incontrolável de elevadores depois de ficar presa em um durante um apagão, aos 6 anos. O trauma foi tão profundo que eles passaram anos morando apenas em casas térreas. Emily seguiu limpando as janelas. E sem perceber, voltou a cantarolar a mesma melodia suave que sempre surgia quando precisava de conforto. Do outro lado da sala, Richard congelou. Que música bonita, ele comentou, com a voz controlada.
Onde você aprendeu? Emily hesitou. Não sei ao certo. Conheço desde pequena. A mulher que me criou disse que minha mãe costumava cantar para mim. Sua mãe. Richard insistiu, engolindo em seco. Morreu quando eu era pequena. Acidente de carro. A mentira saiu automática. Repetida tantas vezes que Emily quase acreditava nela. Mas Richard sentiu o mundo girar ao redor dele. Cada detalhe. Cada pequeno hábito. Tudo indicava o impossível. Aquela jovem não era só parecida. Ela era a própria filha dele. Emily finalizou o serviço o mais rápido que pôde. Sentia-se sufocada pelo olhar penetrante daquele homem desconhecido. Derrubou uma caneca de caneta sem querer. E enquanto recolhia, as organizou automaticamente por cor. Azuis juntas. Pretas juntas. Vermelhas separadas. Richard quase não conseguiu conter a emoção. Era exatamente como Lily fazia. Desde pequena. Desculpe, Emily murmurou, envergonhada. Tudo bem, Richard respondeu baixinho. Eu também sempre organizava assim. Por um breve instante. Os olhares se cruzaram. Emily sentiu uma sensação estranha. Um reconhecimento que não sabia explicar. Preciso terminar os outros andares, ela sussurrou, já indo para a porta. Obrigado pela dedicação, Richard conseguiu dizer. E quando ela se abaixou para recolher as canetas, Richard viu um detalhe simples, mas devastador. Uma cicatriz em forma de meia-lua, logo acima da sobrancelha esquerda. A mesma marca que Lily havia feito uma semana antes de desaparecer. Emily saiu apressada, sem saber que, naquele momento, Richard Blackwell já sabia a verdade. 6 meses antes, o quarto do hospital cheirava a antisséptico e flores murchas. Ruth Carter, reduzida a pele e osso, mal conseguia manter os olhos abertos. Emily, querida, ela sussurrou. Emily apertou a mão frágil da mulher que a criou. Não fale assim. O médico disse que tem mais tempo. Se fizer o tratamento. Não. Sem mais tratamentos. Sem mais mentiras. Os olhos azul claros de Ruth brilharam com uma força surpreendente. Carreguei esse segredo por 18 anos. Não posso. Não vou levar para o túmulo. Emily sentiu o estômago revirar. Ruth. Você está me assustando. É para assustar mesmo. Tudo que você acha que sabe é mentira. Tudo o que te contei sobre seus pais. Sobre como veio morar comigo. Deus me perdoe, Emily. Nada. Nada era verdade. O mundo girou ao redor de Emily. O quê? Seu nome verdadeiro não é Emily Carter. É Lily. Lily Blackwell. Eu te tirei do seu pai quando tinha 8 anos. Tirar? Emily mal conseguia respirar. Você disse que meus pais morreram num acidente. Eu menti. Ruth chorava. Seu pai, Richard Blackwell, está vivo? Um homem muito poderoso. Provavelmente ainda te procurando. Sua mãe morreu sim. Mas morreu porque não aguentou a dor de ter perdido você. Emily recuou como se tivesse levado um tapa. Pare. Você tá delirando. Isso é morfina. Não, Ruth sussurrou, com lágrimas escorrendo. Eu lembro do dia em que fugi com você. Você estava com um vestidinho amarelo, sandálias brancas, o joelho ralado. Perguntou 1000 vezes quando seu papai ia chegar do trabalho. Emily sentiu um gelo percorrer o corpo. A cicatriz no joelho. O vestido nos sonhos. Tudo fazia sentido. Está mentindo, ela murmurou. Mas a dúvida já rasgava sua alma. Pegue. Ruth apontou para a gaveta ao lado da cama. Emily abriu, tirando um envelope pardo, cheio de recortes, fotos, documentos antigos. Pegou o primeiro jornal. E quando leu a manchete, seu mundo nunca mais foi o mesmo. Blackwell herdeira desaparecida e o resgate de 2 milhões de dólares. A manchete antiga gritava na frente do jornal. Abaixo dela, uma fotografia. Uma garotinha com os mesmos olhos de Emily. O mesmo sorriso. Ao lado de um homem alto, elegante, com expressão de orgulho e carinho. Emily sentiu o chão sumir sob seus pés. Essa é você, sussurrou Ruth, com a voz falhando. E esse é seu pai, Richard Blackwell. Essa foto foi tirada um dia antes. Antes de tudo desmoronar. Emily mal conseguia respirar. Seus olhos ardiam fixos na imagem. Era ela. Não restava dúvidas. O jeito da cabeça inclinada, o topete teimoso no cabelo. Tudo era igual. Mas o que partia seu coração era o olhar do homem na foto. Um olhar que transbordava amor. Se isso é verdade, Emily murmurou, com um nó na garganta. Se eu fui sequestrada. Então, Quen
Quem você foi, Ruth? Ruth, com lágrimas escorrendo, confessou com um peso mortal. Eu não planejei nada. Eu não queria participar. Foi ideia da Margaret, minha irmã, empregada da família Blackwell. Ela queria a vingança. Emily escutava, sentindo o peito fechar. Margaret teve um filho, Danny. Ele morreu aos 16 anos, em um acidente. Ela culpava Richard, porque ele era o pai de Danny. Um pai que nunca soube da existência do próprio filho. Ela achava injusto. Achava que a filha do patrão tinha tudo, enquanto o filho dela morreu no esquecimento. Emily fechou os punhos, o estômago revirando com cada palavra. Margaret queria que Richard sentisse a mesma dor. Queria destruir o coração dele. E eu fui covarde, Emily. Eu a ajudei. Porque ela ameaçou tirar a própria vida. Ameaçou deixar os filhos órfãos se eu não ajudasse. Emily gritou em meio às lágrimas. E minha mãe? O que vocês fizeram com ela? Ruth mal conseguia falar, sufocada pela culpa. Sua mãe se matou 3 anos depois. Não suportou a dor da sua ausência. Emily levantou bruscamente, a cadeira quase tombando. Você me roubou. Você destruiu minha família. Você me criou numa mentira enquanto meu pai me procurava por quase 2 décadas. Ruth chorava, implorando. Eu tentei te amar, Lily. Eu tentei compensar o erro. Eu te dei o melhor que consegui. Eu quis te proteger daquela dor. Emily caiu de joelhos, os documentos e fotos espalhados ao seu redor. A certidão de nascimento. Lily Mary Blackwell. Uma vida inteira apagada. Trocada por outra identidade. Por outra história. Ruth, com a voz quase apagada, murmurou. Eu deixei a foto no carrinho de sorvetes. Eu queria que alguém te reconhecesse. Que talvez, algum dia, o destino te levasse de volta para ele. Dias atuais. Emily encarava aquela carta, as provas, e o retrato que agora queimava em sua mente. Ela era a filha de um milionário, mas tinha crescido na pobreza. Tinha limpado escritórios, vendido sorvete na rua, enquanto seu pai contratava investigadores, gastava fortunas, chorava a perda. Como encarar Richard Blackwell? Como explicar para ele que sua filha viveu esquecida, sobrevivendo com o mínimo, enquanto ele sonhava em reencontrá-la? Do outro lado da cidade, Richard olhava os seus cinza de Manhattan, sentindo um velho vazio voltar com mais força. Cada detalhe sobre Emily era uma faca girando em seu coração. As investigações mostravam que ela aparecera em Nova York após a morte de Ruth. E tudo indicava que ela era, sim, sua filha perdida. Mas o medo era corrosivo. Medo de mais uma ilusão. De mais uma esperança destruída. Richard sabia. Em breve, ele teria que olhar Emily nos olhos. E descobrir se aquele olhar que o assombrava há 18 anos, finalmente, tinha voltado para casa. Richard não apenas suspeitava. Ele sentia. Sentia com cada fibra do seu ser que aquela jovem à sua frente era sua filha desaparecida. Eu não apenas acho que você é minha filha. Eu acredito com todo o meu coração, disse ele, com a voz embargada. Emily sentiu o chão sumir sob seus pés. A respiração ficou curta, o coração disparado. O que você quer de mim? Ela perguntou, com a voz quase inaudível. A verdade, respondeu Richard, com firmeza, mas também com uma ternura contida. Para mim. Para você. Para todos que foram destruídos por esse silêncio. Eu só quero fazer um teste de DNA. Nada mais. Nada que possa ser manipulado ou explicado como coincidência. Só a verdade. Emily se apoiou na mesa, tentando encontrar equilíbrio num mundo que de repente tinha virado de cabeça para baixo. Memórias fragmentadas, gestos inexplicáveis, medo sem origem. Tudo começava a fazer sentido. Mas aceitar aquilo significava encarar um passado que ela mal sabia que existia. Ela hesitou, a voz presa na garganta. E se? Se o teste disser que é verdade? A resposta de Richard foi imediata. Sem espaço para dúvidas. Sem medo. Então você não está mais sozinha. Você é Lily Blackwell, minha filha. E eu vou te ajudar a reconstruir tudo que nos foi tirado. As lágrimas que Emily segurava há anos finalmente escaparam. Por tudo o que viveu, pelo que não viveu, e por aquilo que ainda estava por vir. Tá bom. Ela sussurrou. Richard respirou fundo. Pela primeira vez em 18 anos, um sopro de esperança encheu seus pulmões. Amanhã de manhã. Eu cuido de tudo. Emily assentiu, sem palavras, o coração pesado e leve ao mesmo tempo. A verdade estava a um passo. E com ela, o começo de tudo. Eu não estou apenas achando, Emily.
Eu tenho certeza. A voz de Richard tremeu com emoção reprimida. A única pergunta agora é: você está pronta para ouvir a verdade? Emily desabou na cadeira, o mundo girando ao seu redor. Ela engoliu em seco, mal conseguindo encontrar as palavras. A verdade sobre o quê? Sobre quem você realmente é. Sobre o que aconteceu com você. E por que a mulher que te criou nunca deixou vocês criarem raízes em lugar nenhum. Sempre fugindo, sempre começando do zero. As palavras atingiram Emily como uma avalanche. Tudo fez sentido. As mudanças constantes, o medo inexplicável de Ruth, a solidão interminável. Aquelas lembranças a esmagavam. A senhora Ruth sempre disse. Disse que meus pais morreram em um acidente de carro. Richard respirou fundo, lutando para manter a calma. Sua mãe morreu. Mas não foi em um acidente. Ela tirou a própria vida 3 anos depois que você desapareceu. Porque não suportou viver sem você. Emily sentiu o peito se fechar. Uma pressão sufocante tomou conta do seu corpo. Eu procurei por você todos os dias nesses 18 anos, a voz de Richard falhou. Investiguei cada pista, em cada canto do mundo. Financiei campanhas, ajudei organizações de crianças desaparecidas. Nunca desisti de você. Nunca parei de acreditar que você estava viva. Emily fechou os olhos, tentando processar o turbilhão dentro dela. Se tudo isso for verdade. Então Ruth. Ela mentiu para mim. Para sempre. Não sobre tudo, Richard disse suavemente. Acredito que ela tenha te amado. Mas também acredito que foi ela quem te tirou de mim. O silêncio que pairou era denso, quase palpável. Emily olhou nos olhos daquele homem. O olhar dele não tinha falsidade, apenas dor. Uma dor tão crua que fez o coração dela doer. Eu preciso de provas, sussurrou. Um exame de DNA. Só assim poderei acreditar. Richard já estava preparado. Tirou um cartão do bolso e entregou a ela. Tudo confidencial. Amanhã mesmo podemos fazer. Resultado em 24 horas. Emily pegou o cartão, as mãos tremendo. E se? E se for verdade? E se aquele homem realmente for o pai que ela sempre sonhou sem saber? E se for compatível? O que acontece depois? Richard sorriu pela primeira vez, um sorriso cheio de esperança. Nós vamos descobrir. Juntos. Aquela palavra juntos aqueceu um pedaço do coração de Emily que há muito estava congelado. No dia seguinte, Emily entrou no laboratório particular da doutora Elizabeth em um local discreto longe de curiosos e da imprensa. Richard já havia deixado sua amostra na noite anterior. Emily sentia o estômago revirar. E se tudo mudasse para sempre? Em 24 horas teremos a resposta, disse a doutora. As horas seguintes foram uma tortura. Richard não conseguiu trabalhar. Emily não conseguiu dormir. E então? Às 16h17 do dia seguinte, os telefones tocaram ao mesmo tempo. Sr. Blackwell, a voz da doutora soava solene. O senhor... Compatibilidade de 99%. Emily Carter Lily Blackwell. O senhor encontrou sua filha. Depois de 18 anos. O chão sumiu dos pés de Richard. Lágrimas desceram sem controle. Emily estava ali. Viva. Ao alcance de suas mãos. Ele não perdeu tempo. Ligou para Emily imediatamente. Filha. Você está pronta para recomeçar? Porque eu estou. E estive. Todos esses anos. E do outro lado da linha, Emily, ou melhor, Lily, sorriu entre lágrimas. Sim. Pai. Eu estou pronta. Parabéns, Sr. Blackwell. O senhor tem sua filha de volta. Do outro lado da cidade, Emily recebia a mesma ligação, sentada em um banco no coração do Washington Square Park, tentando processar o impacto de tudo que estava prestes a mudar na sua vida. Senhorita Carter, aqui é a doutora Shen com o resultado do exame de DNA. Emily fechou os olhos. O mundo ao seu redor parecia sumir enquanto a doutora dizia as palavras que redefiniriam sua vida inteira. Aquela garotinha da foto desbotada. Era realmente ela. E aquele homem que a observava com tanta intensidade. Era realmente seu pai. Senhorita Carter. Você está me ouvindo? Estou aqui, Emily sussurrou. Só estou tentando entender tudo isso. A doutora prosseguiu. O Sr. Blackwell pediu que eu passasse o número dele para você. Ele gostaria muito de falar com você. Emily sentiu as mãos tremerem enquanto salvava o número. Depois de 18 anos separados, o que se fala para um pai que você nem sabia que existia? O que dizer para a filha que você acreditava estar morta? Ela respirou fundo. E discou. Lily, a voz de Richard falhou, carregada de emoção.
Aquele nome atingiu como um choque. Ninguém a chamava de Lily desde a confissão de Ruth. Eu ainda sou Emily, ela disse baixinho. Eu sei que meu verdadeiro nome é Lily, mas fui Emily por tanto tempo. Emily, Lily. O que quiser. Eu só. Meu Deus, não acredito que isso é real. Não acredito que finalmente te encontrei. Ela ouviu o choro dele. Em seus próprios olhos marejaram. Nós nos encontramos, ela corrigiu com um sorriso leve. Posso te ver hoje? Eu sei que é muito. Mas eu esperei 18 anos para abraçar minha filha. Não consigo esperar mais um dia sequer. Emily olhou ao redor. Pessoas vivendo suas vidas normais. Enquanto o mundo dela estava completamente virando de cabeça para baixo. Onde você quer me encontrar? No Prospect Park. Onde eu te vi pela primeira vez. Perto do carrossel. Você se lembra do carrossel? Imagens vieram como um flash. Cavalos girando. Música. Braços fortes a levantando num cavalo branco. Acho que me lembro. Ela sussurrou. Às 7. Estarei lá. Richard chegou 20 minutos antes. Andando de um lado para o outro, nervoso. Queria parecer um pai. Não um empresário milionário distante. Quando viu Emily ao longe, a respiração travou. Ela vinha caminhando. Com um vestido simples. Os cabelos soltos. Parecia jovem, frágil, mas com a força de quem sobreviveu ao impossível. Eles pararam frente a frente. Oi, Emily disse baixinho. Oi, Richard mal conseguiu falar. Você é tão parecida com sua mãe. Ela teria tanto orgulho da mulher que você se tornou. Emily piscou para conter as lágrimas. Queria lembrar mais dela. Richard se aproximou, voz embargada. Você precisa saber. Nada disso foi culpa sua. Nenhuma dor, nenhuma ausência, nada foi sua culpa. Você era apenas uma criança. Tirada da sua família. Emily sentiu tudo desmoronar. Todas as culpas. As perguntas sem resposta. As noites sozinha. Tudo se transformando em lágrimas. Eu penso em tudo que você passou procurando por mim. E eu estava tão perto. Chega. Você sobreviveu. Você é forte. Você resistiu. Isso é tudo que importa. E ali, no silêncio carregado de anos perdidos, Richard abriu os braços. E Emily, depois de tanto tempo, se permitiu. Caiu no abraço do pai. Aquele abraço era lar. Era proteção. Era pertencimento. Era finalmente estar segura. Senti tanto a sua falta. Ele sussurrou. Ela chorou. Por tudo que perderam. Tudo que encontraram. Tudo que podiam reconstruir. Quando se afastaram, Emily perguntou. E agora? O que acontece agora? Agora, Richard segurou o rosto dela com ternura. Agora a gente aprende a ser uma família de novo. Um passo de cada vez. E ninguém. Nunca mais. Vai nos separar. Emily sorriu entre lágrimas. Pela primeira vez em anos. Ela não se sentia perdida. Tem mais uma coisa. Richard sorriu. Você é milionária. O fundo que criei para você cresceu. Você nunca mais vai se preocupar com dinheiro. Emily mal pôde acreditar. Anos vendendo sorvete para sobreviver. Enquanto milhões estavam lá. Esperando por ela. Não sei como ser rica. Não precisa mudar quem você é, Richard disse com firmeza. Você é perfeita exatamente assim. Ela olhou para o carrossel, para os cavalos congelados no tempo. Tudo havia mudado. Mas talvez isso fosse bom. Me conta sobre ela. Sobre minha mãe? Quero saber quem ela foi. Antes de tudo isso, Richard sorriu, lágrimas caindo. Ela era maravilhosa. E teria orgulho da mulher que você se tornou. 3 dias depois, Emily estava na cobertura de Richard. Rodeada de luxo. Mas o que mais importava eram os rastros de amor espalhados. Fotos da mãe. O quarto intacto da infância. Uma nova esperança. Tem mais algo que Ruth deixou para você, Emily disse, entregando um envelope grosso. Eu acho que você precisa ver isso. E ali, no meio de tudo, pai e filha sabiam. O recomeço finalmente tinha chegado. Richard olhou fixamente para o documento, as mãos tremendo. Margaret Fields. A governanta que trabalhou para sua família por 5 anos. Que estava em sua casa no dia em que Lily desapareceu. Que confortou Elissara durante o luto. Que ajudou nas buscas. Que sempre foi considerada leal. Agora era o centro de uma verdade terrível. Ruth disse que Margaret era sua irmã. Emily continuou, sua voz carregada de emoções. O verdadeiro nome dela era Margaret Carter, não Fields. Ela mudou quando veio trabalhar para sua família. Isso é impossível, Richard murmurou, mas as fotos que Emily espalhou diante dele contavam outra história. O rosto de Margaret. E Ruth.
A semelhança inegável. Margaret trabalhou conosco anos. Confiei nela com tudo. Emily colocou uma carta sobre a mesa. Leia. Ruth escreveu isso. Explica tudo. As mãos de Richard tremiam enquanto ele lia. Emily. Se você está lendo isso, é porque eu me fui. E você já sabe quem realmente é. Mas existe mais. Algo que eu não consegui te contar enquanto eu morria. Margaret não queria apenas machucar seu pai. Ela tinha uma motivação que, para a mente dela, fazia sentido. Mesmo destruindo vidas inocentes. Margaret teve um filho. Danny. Ele morreu em um acidente de carro aos 16 anos. Apenas 2 meses antes de levarmos você. O que Richard Blackwell nunca soube é que Danny era filho dele também. O copo de café escorregou das mãos de Richard, estilhaçando-se no chão. O que? Ele mal conseguiu pronunciar. Emily continuou, a voz firme apesar do choque. Margaret trabalhou na sua empresa antes de ser governanta. Antes de conhecer Sarah. Vocês tiveram um caso. 6 meses. Ela engravidou. E nunca contou. Você já estava com Sarah. Nunca soube da existência do Danny. A cabeça de Richard girava. Fragmentos esquecidos de memórias antigas. Rostos apagados. Tudo voltando com força. Emily então mostrou uma foto. Um adolescente, com o mesmo queixo, os mesmos olhos de Richard. No verso, escrito à mão Danny Carter, 16 anos, morreu em 15 de maio. Seu filho, que nunca conheceu o pai. O silêncio tomou conta do ambiente. A magnitude da revelação era esmagadora. Emily tirou outra carta, essa escrita pela própria Margaret. Ruth. Eu sei que você acha que isso é errado. Mas ele precisa sentir o que é perder um filho. Danny nunca teve nada. E aquela princesinha mimada tinha tudo o que o meu filho merecia. Não é para sempre. Só um tempo. Só até ele aprender. Só até ele sentir o que eu senti. Richard deixou o corpo cair no sofá, devastado. Ela queria que eu sofresse. Emily assentiu com a cabeça. Mas Ruth disse que era para ser temporário. Só um susto. Mas quando sua esposa... Quando minha mãe tirou a própria vida. Tudo fugiu do controle. Richard completou em um sussurro. Ela percebeu que destruiu mais do que queria. Minha mulher morreu. Meu filho morreu sem me conhecer. Minha filha foi arrancada. E eu? Eu nunca soube da verdade. Emily puxou a última carta. A mais sombria de todas. Ruth contando sobre a loucura de Margaret após o suicídio de Sarah. Sobre o remorso que a consumiu. Sobre como ela se afundou no álcool. E como a culpa destruiu até a morte. Richard levantou, encarando a cidade pela janela. Lágrimas silenciosas escorrendo. Então, 2 mulheres decidiram o destino da minha filha. Decidiram que eu não era digno. Que eu tinha que sofrer. E arrancaram minha família de mim. Emily, com os olhos marejados, sussurrou. Elas estavam erradas. Mas, perder um filho destrói uma pessoa. Eu consigo entender. Como alguém se perde na dor. Richard virou-se com fúria nos olhos, mas sua expressão suavizou ao ver a tristeza no rosto de Emily. Ele não podia descontar nela. Ela também era vítima. Ele caiu no sofá, exausto. Desculpa. Não estou bravo com você. Estou bravo com elas. Por tudo que tiraram de nós. 18 anos. Roubados. E naquele instante, enquanto o peso de uma vida inteira de dor caía sobre eles, pai e filha entenderam que, mesmo cercados de mentiras, o amor verdadeiro ainda podia vencer. Emily alcançou a mão dele, com hesitação, seu olhar cheio de emoções conflitantes. Eu não consigo parar de pensar em Danny. Em como ele nunca soube que você era o pai dele. Em como tudo poderia ter sido diferente se ele tivesse conhecido você. Richard apertou suavemente a mão dela, os olhos fixos na fotografia do filho que nunca conheceu. O garoto parecia mais velho do que seus 16 anos. Carregando no olhar o peso de uma vida. Eu teria querido conhecê-lo, murmurou Richard, sua voz rouca. Teria querido ser o pai dele. Mesmo que isso complicasse tudo com a Sarah. Mesmo que mudasse completamente minha vida. Toda criança merece conhecer seus pais. Emily sentiu um nó na garganta. Pensou nos seus próprios 18 anos vivendo no escuro. Sem respostas. Com perguntas que Ruth nunca quis responder. Sempre desconectada de sua própria história. Talvez seja por isso que nós nos encontramos agora, disse Emily, com um sorriso triste. Talvez Danny quisesse que a gente fosse uma família. Mesmo que ele não pudesse mais estar aqui. Richard olhou para sua filha. Realmente olhou.
Não como a garotinha perdida que ele buscou por quase 2 décadas, mas como a mulher forte que ela havia se tornado, apesar de tudo que lhe foi tirado. Uma mulher capaz de sentir compaixão por quem a feriu, forte o suficiente para sobreviver à pobreza e sábio bastante para enxergar esperança no meio do caos. Você tem razão, Richard assentiu. Talvez Dani quisesse que a gente se reencontrasse. Eles permaneceram em silêncio, rodeados pelas cartas amareladas e fotos que revelavam a trama sombria que moldou suas vidas. Mas pela primeira vez, Richard sentiu algo além da dor e da raiva: gratidão. Gratidão porque Emily estava viva. Porque ela havia sobrevivido e se tornado alguém admirável. E porque, apesar de todo o sofrimento, o amor tinha vencido. Emily já estava há uma semana morando na cobertura luxuosa de Richard, mas cada cômodo parecia mais um museu do que um lar. Tudo era impecável. Caro. Silencioso demais. O silêncio era ensurdecedor. Ela vinha de apartamentos apertados, vizinhos barulhentos, sirenes constantes. E agora? Estava em um lugar onde tudo parecia limpo. Brilhante. Mas vazio. O pior era o quarto ao fim do corredor. O quarto de Lily, intacto. Com paredes cor-de-rosa, desenhos de flores, cavalos, bichinhos de pelúcia. Um santuário congelado no tempo. Você não precisa entrar lá se for demais, Richard dissera. Mas eu deveria lembrar. Eu deveria me lembrar de tudo, respondeu Emily, olhando para o quarto da infância que não conseguia recordar. Você é essa menina? Mas também é Emily Carter, a jovem que sobreviveu a tudo que a vida lhe impôs. As duas versões de você importam. Naquela manhã, Richard saiu de seu escritório, o rosto cansado depois de horas de ligações sobre investigações, processos e prisões. Novidades? Perguntou Emily. Confirmaram tudo. Margaret era quem Ruth disse. Mãe do Danny. Trabalhou comigo. E tinha documentos, Emily. Formulários onde eu estava listado como pai. A dor era evidente na voz de Richard. Ele não apenas perdeu uma filha, uma esposa, mas também um filho que nunca soube que existiu. O que você teria feito? Se tivesse sabido desde o começo? Emily perguntou. Eu teria sido pai dele, Richard respondeu, sem hesitação. Mesmo que arruinasse tudo com Sarah. Mesmo que mudasse meu futuro. Porque toda criança merece ter o pai ao lado. Emily ficou em silêncio, encarando a verdade brutal: anos de vida roubados, não por estranhos, mas por pessoas que juravam amar. Ela encarou as cartas. Ruth disse que Margaret se convenceu de que você devia uma dívida. Que o sucesso que você construiu foi pago com a infelicidade do filho dela. Mas isso não é verdade, Richard murmurou. Mas sem convicção. Emily olhou para ele com uma honestidade cortante. Talvez não tenha sido sua culpa. Mas você era o pai dele. E ele nunca soube. Vivia com pouco, enquanto sua filha tinha tudo. Mesmo sem você saber. Richard abaixou a cabeça, em conflito. Emily continuou. Não estou dizendo que você deveria se sentir culpado. Mas que talvez o ressentimento dela tenha sido alimentado por essa desigualdade. Mesmo que nada justifique o que ela fez. O silêncio caiu sobre eles. Pesado. Doloroso. Honesto. Emily caminhou até a janela e observou o mundo lá fora. Famílias sorrindo. Crianças brincando. Casais apaixonados. Todos alheios à rapidez com que a vida podia desmoronar. Pensou em quantas vidas poderiam ter sido diferentes, sussurrou. Se Margaret tivesse contado a verdade. Se tivesse buscado ajuda. Se Ruth tivesse dito não. Se tivessem me devolvido. Talvez tudo fosse diferente. Esses pensamentos vão acabar te enlouquecendo, alertou Richard, com a voz pesada de angústia. Acredite em mim, passei 18 anos jogando o jogo do e se? E se eu tivesse contratado uma segurança melhor? E se eu estivesse em casa naquele dia? E se eu tivesse pago o resgate mais rápido? E se eu tivesse sido um marido melhor? Talvez Sarah tivesse sobrevivido à dor de perder você. Emily se virou devagar, encarando-o de frente, a tensão estampada no rosto. Você se culpa pela morte da mamãe? A pergunta pairou no ar como uma lâmina afiada, cortando o silêncio da sala. Richard havia passado anos em terapia tentando lidar com a culpa e o luto pela trágica decisão de Sarah. Mas, naquele instante, as palavras diretas de Emily derrubavam todas as muralhas emocionais que ele havia erguido. Todos os dias, ele admitiu, com a voz embargada. Eu não consegui proteger nossa filha. Não consegui encontrá-la quando ela mais precisava. Não consegui salvar minha esposa do desespero que a consumiu. Que tipo de homem perde a família inteira?
E continua vivo quando eles não estão mais aqui. As lágrimas ameaçavam escapar dos olhos de Emily, mas ela respirou fundo. O tipo de homem que nunca desistiu de procurar sua filha. O tipo de homem que criou uma fundação para ajudar outras crianças desaparecidas. O tipo de homem que manteve intacto o quarto da filha, na esperança de que um dia ela voltasse. Mas eu deveria ter feito mais. Eu deveria. Emily o interrompeu com firmeza, a voz repleta de emoção. Você não pode carregar a responsabilidade pelas escolhas dos outros. Margaret escolheu a vingança ao invés da honestidade. Ruth escolheu a mentira ao invés da coragem. E a mamãe escolheu a morte ao invés da esperança. Essas decisões foram delas, não suas. Richard a olhou com admiração. Como aquela jovem, depois de tudo que passou, conseguia falar com tamanha sabedoria. Quando você ficou tão sábio assim sobre o perdão? Quando eu entendi que carregar ódio é como tomar veneno e esperar que o outro morra, respondeu Emily, com um sorriso triste. Ruth me ensinou isso. Ironicamente. Sempre me dizia isso quando eu chegava da escola chorando por causa de valentões ou professores injustos. Ambos sabiam da ironia cruel. Ruth pregava o perdão enquanto escondia o crime imperdoável de ter sequestrado Emily. Acho que Ruth sabia que estava morrendo muito antes de me contar, Emily continuou, com o olhar perdido no horizonte. Acho que foi por isso que nos trouxe de volta para Nova York. Por isso deixou aquela foto visível no carrinho de sorvetes. Ela queria me devolver a você sem enfrentar as consequências do que fez. Covarde. Mas compreensível, murmurou Richard. Admitir a verdade significaria reconhecer que ela arruinou a sua vida. E a minha? Emily balançou a cabeça com delicadeza. Ela não arruinou minha vida. Ela me deu uma vida diferente. Não a que eu deveria ter tido, mas ainda assim uma vida. E não foi desperdiçada. Eu aprendi a sobreviver, a lutar pelo que quero, a valorizar pequenos gestos de bondade. São lições que ninguém me tirará. Richard se aproximou, observando o perfil da filha com ternura. Você está defendendo a mulher que te sequestrou. Emily sorriu, com um brilho resiliente nos olhos. Estou defendendo a mulher que me criou. A sequestradora e a mãe eram a mesma pessoa. Mas eram escolhas diferentes. Eu posso odiar uma. E ainda assim sentir falta da outra. O silêncio os envolveu. Pai e filha, lado a lado, reaprendendo a viver juntos em meio às cicatrizes do passado. Do lado de fora, o céu era pintado em tons dourados pelo pôr do sol. Tem algo que eu preciso te contar, Richard disse, hesitante. Sobre o fundo fiduciário. Sobre sua herança. É dinheiro suficiente para mudar vidas. Não só a sua, mas de todos ao seu redor. Emily assentiu, respirando fundo. Eu pensei muito sobre isso. Sobre o que significa, de repente, ter mais dinheiro do que qualquer pessoa jamais viu na vida inteira. O que você decidiu? Pela primeira vez em dias, um sorriso suave apareceu nos lábios dela. Eu quero continuar vendendo sorvete. Richard piscou, sem entender. Continuar vendendo sorvete? Não do mesmo jeito, Emily explicou. Mas quero fazer algo significativo com esse dinheiro. Criar algo que honre tanto a vida que eu tive, quanto a vida que eu deveria ter tido. Talvez uma fundação para ajudar pessoas que perderam suas famílias, que estão à deriva, que precisam de uma segunda chance. Um orgulho avassalador tomou conta de Richard. Sua filha, depois de viver um inferno, não escolhia o rancor. Ela escolhia transformar vidas. Acho que sua mãe ficaria muito orgulhosa, ele sussurrou, emocionado. Emily encostou a cabeça no ombro do pai. Pela primeira vez desde que chegou ao luxuoso apartamento, sentiu que finalmente poderia pertencer àquele lugar. Então vamos fazer ela se orgulhar, disse Emily com firmeza. No amanhecer seguinte, Emily contemplava a cidade acordando, 30 andares abaixo da varanda do imenso apartamento. Havia 2 semanas que vivia ali. Mas ainda se sentia uma estranha, como se estivesse flutuando fora da realidade onde pessoas batalhavam para pagar o aluguel ou decidir o que poderiam colocar na mesa. Sobre sua mesa de cabeceira estavam os documentos do fundo fiduciário. Números tão altos que pareciam irreais. Lily Mary Blackwell era dona de 47 milhões de dólares. Emily Carter jamais havia possuído algo mais valioso que o seu carrinho de sorvetes. Um conflito dilacerava sua alma. Uma parte dela queria abraçar a nova identidade. Aceitar o luxo, os privilégios, o amor que Richard guardou para ela durante 18 anos. Mas a outra parte sentia que estaria traindo cada batalha que travou, cada lição que a pobreza lhe ensinou. Acordou cedo, disse Richard com um tom calmo, aproximando-se com 2 xícaras de café. Emily não conseguiu se virar, a garganta apertada. Não consegui dormir. Richard se aproximou,
estendendo-lhe o café forte e amargo. Exatamente como ela sempre preferiu, uma lembrança silenciosa da vida difícil que tivera. Fala comigo. O que está acontecendo? Emily segurou a xícara, tentando controlar as mãos trêmulas. Eu acho que preciso ir embora. As palavras acertaram Richard como uma facada no peito. Ir embora. Não é pelo dinheiro, nem pela cobertura, nem pelos luxos. Emily se virou, os olhos marejados. É sobre mim. Sobre quem eu sou. E quem eu deveria ser. E se essas duas versões de mim jamais conseguirem viver juntas? Richard se encostou ao parapeito, compreendendo finalmente o verdadeiro peso que a filha carregava. E soube, naquele instante, que o maior desafio de Emily era aprender a ser livre. E eu simplesmente tenho que... O quê? Fingir que isso é normal? A voz de Emily tremia, carregada de frustração. Você não precisa fingir nada, respondeu Richard, com serenidade. Você pode usar esse dinheiro do jeito que quiser. Mas Emily não conseguiu conter a explosão de sentimentos que a consumia por dentro. Mas é exatamente esse o problema. Sua voz se elevou, tomada pela revolta. Eu não deveria ter que decidir o que fazer com 47 milhões de dólares. Eu deveria estar preocupada em pagar o aluguel, em comprar comida, em como consertar meu carrinho de sorvetes quando ele quebrasse. Isso é quem eu sou. Foi isso que Ruth me ensinou a ser. O nome de Ruth fez o sangue de Richard ferver, mas ele respirou fundo. Aquilo não era mais sobre Ruth. Era sobre sua filha, presa num violento conflito entre duas identidades impossíveis de conciliar. Emily, esse dinheiro é seu por direito. É o que você sempre deveria ter tido. Se não tivessem te tirado de nós. Os olhos de Emily brilharam com lágrimas quando finalmente sua resistência se partiu. Mas eu fui tirada de vocês, gritou, a dor rasgando sua voz. Eu fui tirada. E cresci na pobreza. Aprendi a sobreviver com nada. E essas experiências me moldaram. Eu não posso simplesmente apagar 18 anos da minha vida porque uma conta bancária agora diz que eu deveria ser outra pessoa. Ela soluçava sem conseguir parar, todo o luto e a confusão acumulados por semanas transbordando como uma enxurrada. Richard tentou se aproximar, instintivamente, mas ela recuou. E o pior de tudo, sussurrou, em meio às lágrimas, é que eu me sinto culpada por não ser grato o suficiente. Você foi gentil, generoso. E eu aqui, reclamando de ter mais dinheiro do que qualquer pessoa poderia gastar em 10 vidas. Que tipo de pessoa faz isso? Richard falou com a voz baixa e firme. Isso faz de você um ser humano. Alguém que passou por uma situação impossível. E está tentando encontrar uma maneira de seguir em frente. Emily limpou os olhos com as costas da mão, um gesto tão familiar, tão inocente, que o coração de Richard se partiu ao vê-la. Por um instante, ela era novamente aquela garotinha de 8 anos. Eu fico lembrando das últimas palavras da Ruth. Ela disse que eu era a chance dela de fazer algo certo. Depois de tantos erros. Mas, e se sequestrar-me foi o único erro dela? E se todo o resto? Criar-me. Amar-me. Ensinar-me a ser forte. E se isso tenha sido a única coisa certa que ela fez? Richard respirou fundo. Ruth amava você, admitiu, com honestidade. Isso é evidente na mulher incrível que você se tornou. Mas, isso não apaga o que ela fez. Eu sei, Emily sussurrou. Eu sei. Na cabeça eu entendo. Mas no coração, balançou a cabeça, perdida. Eu sinto falta dela. Mesmo sabendo de tudo. Sinto falta da mulher que me abraçava quando eu tinha pesadelos. Que me ensinou a fazer sorvete. Que trabalhava 3 empregos para eu ter material escolar. Que tipo de pessoa sente falta de alguém assim? Richard ponderou cada palavra. Quando minha mãe morreu, eu também senti falta dela. Mesmo depois de tudo. Ela era alcoólatra, me fez sofrer. Mas, o amor não desaparece só porque alguém te machuca. Sentir saudades da Ruth não faz de você fraca. Faz de você humana. Emily apoiou os braços na varanda, encarando o parque lá embaixo, onde tudo havia começado. Às vezes eu penso. E se eu nunca tivesse descoberto a verdade? E se a Ruth nunca tivesse confessado? E se você nunca tivesse visto aquela foto? Eu estaria ainda lá. Vendendo sorvete, batalhando para pagar o aluguel. Mas eu saberia quem eu era. Teria minha identidade intacta. Talvez. Talvez isso tivesse sido melhor. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente. E teria sido mesmo melhor? Perguntou Richard. Emily hesitou, olhando para o vazio. Eu não sei. Talvez. Ignorância realmente seja uma bênção. Richard se aproximou e, dessa vez, ela não recuou.
Permitiu que o pai a abraçasse, seu toque aquecendo um coração gelado há tanto tempo. Emily, ele murmurou, quero que você saiba de uma coisa. Esse dinheiro, essa cobertura, a herança. Nada disso importa para mim. O que importa é ter minha filha de volta. Se você quiser doar cada centavo e voltar a vender sorvete, eu vou te apoiar. Se quiser usar esse dinheiro para montar um negócio, viajar o mundo ou comprar uma mansão, eu também vou te apoiar. Só quero fazer parte da sua vida. Seja qual for o caminho que você escolher. As lágrimas voltaram a cair. Mas, a voz dela era frágil. E se eu não for a filha que você queria encontrar? E se Lily Blackwell tivesse sido alguém melhor? Alguém mais digna? Richard foi firme, a voz carregada de amor. Pare agora. Você é exatamente a filha que eu sonhei reencontrar. Você é forte. Você é generosa. Você sobreviveu a 18 anos de dificuldades sem deixar que a vida endurecesse o seu coração. Você se preocupa com os outros antes de pensar em si mesma. Você questiona se merece coisas boas, em vez de simplesmente aceitá-las. Isso não é fraqueza, Emily. Isso é nobreza. Isso é grandeza. E eu me orgulho profundamente de ser seu pai. Emily o encarou, procurando nos olhos dele qualquer sinal de mentira. Mas tudo que encontrou foi amor, puro e sincero. Ruth dizia que nossas circunstâncias não nos definem. Nossas escolhas sim, Emily sussurrou. Talvez ela estivesse certa sobre isso. Talvez estivesse certa sobre muitas coisas. Mesmo que tenha errado na mais importante. Ela respirou fundo. Eu acho que quero continuar vivendo como Emily Carter por mais algum tempo. Não porque tenho vergonha de ser Lily Blackwell, mas porque Emily Carter é quem eu me tornei. É quem eu sou hoje. Richard sorriu com ternura. Então é assim que você deve viver. Emily enxugou as lágrimas, um sorriso tímido nos lábios. Mas também quero conhecer a Lily Blackwell. Ouvir histórias sobre ela. Ver vídeos. Saber quem ela era antes de se tornar eu. Podemos fazer isso. Podemos fazer o que você quiser, prometeu Richard, com carinho. Emily sentiu um peso imenso sair dos ombros, um alívio que há muito tempo eu não conhecia. E eu quero começar aquela fundação. Não porque eu ache que preciso me livrar do dinheiro, mas porque eu acho que Emily Carter e Lily Blackwell querem a mesma coisa: ajudar pessoas perdidas a encontrarem o caminho de volta para casa. Richard se emocionou, sentindo um orgulho tão imenso que quase não conseguia conter as lágrimas. Tenho certeza que sua mãe adoraria essa ideia. Emily se aconchegou no abraço do pai, permitindo-se, pela primeira vez, sentir-se segura. Você me conta sobre ela? Sobre como ela era antes de tudo desandar? Richard sorriu. Vou te contar tudo. Cada história. Cada memória. Cada coisa boba que ela fazia e que me fez me apaixonar por ela. Emily fechou os olhos, permitindo que o calor do sol da manhã iluminasse seu rosto. E pela primeira vez, desde que descobriu a verdade, sentiu esperança. Sabia que o caminho ainda seria difícil, com dúvidas, medos e lágrimas. Mas agora, ela não estava mais sozinha. Ela tinha um pai que a amava exatamente como ela era. Uma fortuna que poderia ajudar outras pessoas de maneiras que ela estava apenas começando a descobrir. E o mais importante, ela tinha o poder de escolha sobre tudo aquilo. Obrigada, sussurrou Emily. Obrigada pelo quê? Perguntou Richard, curioso. Por não tentar me transformar em outra pessoa. Por me deixar descobrir como posso ser Emily e Lily ao mesmo tempo. Richard beijou o topo da cabeça dela, fechando os olhos ao sentir o perfume familiar, o mesmo cheiro suave que o fazia lembrar da garotinha que ele havia perdido há 18 anos. Obrigado por voltar para casa, ele respondeu baixinho. Emily sorriu. E, pela primeira vez desde que se mudou para a cobertura luxuosa, ela finalmente sentiu que estava realmente em casa. 6 meses depois, o sol da manhã lançava sombras longas sobre o Prospect Park, enquanto Emily empurrava seu colorido carrinho de sorvete pelo caminho que conhecia tão bem. Mas aquele não era o velho carrinho amassado com o qual ela lutava para sobreviver. Este era diferente. Um carrinho personalizado, equipado com congeladores movidos a energia solar e estampado com o logo das Segundas Chances, a fundação que ela havia criado 3 meses atrás. Sorvete artesanal, anunciou, sua voz soando alegre, não mais carregada de desespero, mas agora cheia de propósito. Feito por mulheres que estão reconstruindo suas vidas. Uma jovem mãe se aproximou, com 2 filhos sorridentes ao lado. Ela reconheceu Emily pelas reportagens recentes sobre a fundação. É verdade.
Você é a moça do sorvete que descobriu ser milionária. Eu sou a moça do sorvete que descobriu que tinha uma família que não sabia que existia, respondeu com gentileza. O dinheiro foi só um bônus. As crianças escolheram seus sabores: lavanda com mel e morango com manjericão, sorvetes especiais preparados por mulheres do projeto Segundas Chances, que aprendiam novas habilidades culinárias enquanto recebiam salários justos. Emily havia feito parceria com uma escola de gastronomia local. O carrinho era apenas uma parte de um projeto muito maior. Agora existiam serviços de catering e até um pequeno café no bairro de Crownheads. Enquanto entregava os sorvetes, Emily viu Richard se aproximando do outro lado do parque. Ele havia transformado aquele passeio em um ritual. Todos os sábados pela manhã, Richard caminhava até Prospect Park para ver sua filha fazendo o que amava. Sempre impressionado com a decisão dela de continuar trabalhando, mesmo tendo acesso a recursos ilimitados. Como estão as vendas hoje? Perguntou ele, pegando o copo de café que Emily sempre deixava reservado para ele. Muito boas, ela respondeu, animada. A Maria esgotou todo o sabor de chocolate com cardamomo na primeira hora. Acho que vamos ter que aumentar a produção. Os olhos de Emily brilhavam de satisfação ao ver as mulheres do programa conquistando vitórias reais. E a reunião com o conselho da fundação? Ela quis saber. Produtiva, Richard respondeu. Aprovamos financiamento para mais 3 organizações que ajudam crianças desaparecidas. E o programa de bolsas está superando todas as expectativas. Desde a criação da Fundação Lily, Richard se dedicava com a mesma paixão que um dia investirá no seu império empresarial. O Marcos acha que já podemos expandir para outros países. Emily assentiu, enquanto limpava o carrinho com eficiência. O trabalho manual, o contato com as pessoas, ainda eram parte essencial de quem ela era. Isso a mantinha com os pés no chão, conectada à sua verdadeira essência, lembrando-se sempre de onde veio. Tem algo que eu quero te mostrar, disse, puxando uma pasta debaixo do balcão do carrinho. Lembra quando falamos sobre criar um memorial para a mamãe e para o Danny? O semblante de Richard se suavizou. Aquele era um assunto delicado. Uma tentativa de homenagear Sarah e também o filho que ele nunca conhecera. Emily abriu a pasta, revelando desenhos arquitetônicos e fotos. Eu estive trabalhando com um designer para fazer algo especial aqui no parque. Um jardim memorial. Um espaço para famílias se lembrarem de seus filhos, sejam desaparecidos, falecidos ou distantes. Um lugar de esperança e cura. Os esboços mostravam um espaço tranquilo, com bancos curvados, uma pequena fonte e jardins cuidadosamente planejados para serem lindos em todas as estações do ano. No centro, uma escultura de árvores entrelaçadas, com espaços vazios entre os galhos, representando tanto a perda quanto a possibilidade de recomeçar. Richard analisou os planos, emocionado. Seus olhos marejaram. Está perfeito. A cidade já aprovou o local, e eu consegui todas as permissões. A construção pode começar no próximo mês. Se você quiser. Emily observava com carinho, ansiosa pela reação. Eu pensei em fazermos uma cerimônia de inauguração. Convidar outras famílias que também enfrentaram perdas. Richard não conteve as lágrimas. Abraçou a filha com força, orgulhoso de como ela tinha transformado sua dor em algo que trazia significado e esperança para os outros. Sua mãe teria amado essa ideia. E acho que o Danny também. Eles ficaram ali, lado a lado, assistindo famílias aproveitarem o sol da manhã de sábado. Emily havia aprendido a encontrar paz em momentos simples, nos pequenos detalhes que sempre fizeram a vida valer a pena. Ontem recebi uma carta, Emily contou, com um sorriso, de uma mulher da Filadélfia. A filha dela desapareceu há 12 anos. Ela viu nossa história no noticiário e queria agradecer à fundação por não desistir dos casos antigos. Richard apertou a mão dela com carinho. E como isso fez você se sentir? Emily respirou fundo, sentindo o peito se aquecer de uma forma que não sentia havia muito tempo. Esperançosa. Muito grata. Ela sorriu. Um sorriso de quem havia encontrado não só sua família, mas também um propósito maior. Ruth costumava dizer que tudo acontece por um motivo, mesmo quando não conseguimos enxergar qual é esse motivo. Eu nunca acreditei quando ela dizia isso. Mas agora, Emily fez uma pausa, encarando o pai. Agora eu acho que nossa história pode ajudar outras pessoas. Eu acho que a nossa história prova que famílias podem ser reconstruídas, Richard respondeu, emocionado. Que o amor pode sobreviver à separação, à traição, e a anos de distância.
E isso vale muito, não vale? Emily assentiu, com um sorriso suave. Richard pensou em todas as famílias que haviam entrado em contato desde que a história dele se tornara pública. Pais que nunca pararam de procurar filhos desaparecidos, irmãos separados por adoção, avós que perderam o contato com netos por brigas familiares. A Fundação Lily havia se tornado um farol de esperança para pessoas que antes se consideravam sem saída. Você já decidiu sobre o documentário? Perguntou Richard. Um cineasta havia procurado Emily para contar a história deles, com o objetivo de aumentar a conscientização sobre casos antigos de pessoas desaparecidas. Emily hesitou no começo, incomodada com a ideia de expor tanto de si mesma. Mas, aos poucos, ela foi entendendo o poder daquilo. Acho que sim. Mas com condições, disse ela com firmeza. Eu quero que o foco seja o trabalho da Fundação. E nas outras famílias que estamos ajudando. A nossa história é só o começo. Não é o filme inteiro. Richard sorriu com orgulho. Isso soa exatamente como algo que você diria. Emily começou a guardar seu carrinho de sorvete, com a mesma eficiência que tinha aprendido nos tempos difíceis. Mas agora, em vez de ir para casa contar moedas, ela iria ao café Segundas Chances, verificar os pedidos do dia e, depois, para a cobertura onde Richard estaria preparando o jantar, um hábito que ele vinha desenvolvendo para construir as pequenas rotinas familiares que nunca haviam tido antes. Pai, Emily o chamou, testando aquela palavra que ainda era nova, mas soava maravilhosa em seus lábios. Sim. Você já pensou? O que teria acontecido se a gente tivesse se encontrado antes? Tipo, e se você tivesse me reconhecido naquele primeiro dia no parque? Richard levou a pergunta a sério antes de responder. Eu acho que nós nos encontramos exatamente no momento certo. Você precisava ser Emily Carter antes de poder escolher ser Lily Blackwell. E eu precisava aprender a ser pai de uma mulher adulta. Em vez de tentar recriar a relação que eu perdi com uma garotinha de 8 anos. Emily sorriu, entendendo exatamente o que ele queria dizer. Os meses que haviam passado se conhecendo como adultos tinham sido essenciais para que criassem um relacionamento real. Sem culpa o peso do tempo perdido. E além disso, Richard continuou, se tivéssemos nos encontrado antes, talvez você nunca tivesse vivido as experiências que moldaram quem você é hoje. E eu gosto muito da mulher que você é hoje. Emily sorriu largo. Mesmo quando eu insisto em vender sorvete em vez de viver como uma autêntica herdeira de milhões. Richard riu. Principalmente por isso. Eles caminharam juntos pelo parque. Emily, com o coração leve, lembrava do quanto sua vida havia mudado desde o dia humilhante em que fora expulsa pelos seguranças. No fundo, ela continuava sendo a mesma dedicada ao trabalho, desconfiada de privilégios fáceis e sempre disposta a ajudar quem mais precisava. Mas agora ela tinha recursos para fazer uma diferença de verdade. A Fundação Segundas Chances já havia ajudado dezenas de mulheres a recomeçarem suas vidas. A Fundação Lily estava resolvendo casos esquecidos e ajudando famílias de crianças desaparecidas. O Jardim Memorial logo se tornaria um local de conforto para pais em luto. E o documentário, se ela decidisse seguir em frente, poderia inspirar milhares a não perderem a esperança. Sabe o que eu mais gosto em tudo isso? Perguntou Emily, quando chegaram à saída do parque. O quê? Harold? Ela estava certa sobre uma coisa. Eu realmente fui a chance dela de fazer algo certo. Não porque ela me criou, mas porque, no final, teve coragem de me devolver para você. Do jeito dela, todo errado. Mas com um propósito. Ela fez com que eu chegasse exatamente onde eu precisava estar. Richard parou, encarando a filha com carinho. Você realmente acredita nisso? Emily olhou de volta para o parque. O lugar onde sua vida velha terminou e uma nova vida começou. Onde outras famílias criavam novas memórias. Onde esperança e cura aconteciam, todos os dias. Eu acredito, respondeu Emily com firmeza, que coisas quebradas podem se tornar belas quando são reconstruídas com amor. Acredito que nossas cicatrizes contam histórias que merecem ser compartilhadas. E acredito que, às vezes, o caminho mais longo até casa é o caminho certo. Porque nos ensina lições que não poderíamos aprender de nenhuma outra maneira. Richard envolveu os ombros da filha em um abraço, enquanto caminhavam juntos em direção ao futuro. Um futuro construído sobre verdades. Não mentiras. Sobre escolhas. Não circunstâncias. Sobre um amor que sobreviveu a 18 anos de separação e saiu ainda mais forte. Eu te amo, Emily Lily. Não importa quem você escolha ser, disse Richard com emoção. E eu te amo também, pai. E, naquele momento simples,
Uma família que havia sido destruída por mentiras e traições. Finalmente se tornou completa novamente. Pronta.